A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao canal Recalculando a Rota. Eu sou Davi Nascimento. Hoje nós vamos estudar a nossa terceira lição do terceiro trimestre de 2021. A lição que tem como título Uma Atitude de Fé. Fé é o que o cristão precisa. O justo viverá pela fé. Quantas vezes perdemos a oportunidade de alcançar vitórias, de conseguir milagres, porque nos falta a fé. E nós precisamos orar para que Deus aumente a nossa fé. Nós vamos ver nessa lição uma mulher que, mesmo diante das dificuldades, ela vai ao encontro de Jesus e a sua fé muda a sua história. Antes de iniciarmos a nossa lição, eu gostaria de te convidar, você que ainda não é inscrito, a se inscrever no nosso canal. Todas as semanas estamos aqui ministrando aula da nossa EBD. E você que já é inscrito, muito obrigado, que você continue sendo abençoado a partir desses conteúdos que são ministrados aqui. Uma segunda coisa que eu gostaria de tratar com vocês é que o canal Recalculando a Rota irá sortear uma Bíblia de estudo e nesse mês nós estamos colhendo informações para saber qual Bíblia é mais interessante ser sorteada aqui. Estamos entre a Bíblia Pentecostal ou a Thompson. E você vai digitar nos comentários qual Bíblia você gostaria de ganhar. Esse sorteio vai acontecer no final desse trimestre. Se você tiver uma opção e quiser colocá-la, é muito bem-vinda a sua opinião. E vamos para a nossa lição, lição de número 3, uma atitude de fé. O nosso texto áureo se encontra em Hebreus capítulo 11 e o verso 6, que nos diz assim o texto sagrado. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É em Hebreus capítulo 11 que nós vamos encontrar aquela definição de fé, está em Hebreus capítulo 11, verso 1, que caracteriza a fé sendo o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Tudo que nós esperamos de forma convicta, essa esperança é produzida por fé, por meio da fé. É a fé que nos faz ter esperança no que nós não conseguimos enxergar. É uma prova das coisas que ainda nós não vimos, mas temos certeza que alcançaremos. Isso é fé. A verdade aplicada, o resultado da fé, que conduz à atitude de perseverança e obediência a Deus, vai além do que pedimos ou pensamos. Esse resultado de fé, dessa atitude que é produzida por fé, de perseverar, de obedecer a Deus, vai produzir resultados para além do que nós pedimos, do que nós pensamos. O Deus galardoador dos que o buscam e dos que o buscam com fé, sabe exatamente o que precisamos. E o que nós precisamos, na maioria das vezes, nós não conseguimos imaginar. E esse Deus que sabe exatamente o que precisamos, ele é galardoador dos que o buscam com fé, dos que perseveram. E só é possível perseverar diante das dificuldades, das adversidades, quando temos fé. Os objetivos da nossa lição é mostrar lições da história da mulher do fluxo de sangue, apresentar os efeitos da fé, e destacar os benefícios de uma atitude de fé. Temos aqui 3 objetivos extremamente importantes. Temos lições para aprender da atitude dessa mulher que se lança no meio da multidão, pondo em risco a sua vida, e nós vamos entender um pouco melhor isso aqui no decorrer da aula. E ela colhe os benefícios dessa atitude dela de fé. E nós vamos ver isso também na nossa lição. O texto de referência se encontra em Marcos capítulo 5, nós vamos encontrar esse texto nos evangelhos sinópticos, nos 3 sinópticos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Em Mateus capítulo 9, do verso 18 ao 26, e em Lucas do capítulo 8, do verso 40 ao 56. Os 3 autores relatam de forma idêntica. Às vezes tem algumas mudanças nos sinópticos, e se você tem dúvida, eu vou deixar um card nesse vídeo, mais para o final do vídeo, para você acessar o porquê existem essas diferenças, algumas diferenças,
textos muito parecidos, mas com alguns detalhes diferentes. Mas esse texto específico, os três, mantém praticamente a mesma forma. Jesus está indo à casa de um príncipe das sinagogas, um administrador da sinagoga, é como se fosse um pastor dos nossos tempos hoje, alguém que era responsável pela administração da sinagoga, do lugar onde as pessoas iam fazer suas orações, iam ouvir ensinamentos bíblicos. E esse moço, que é apresentado em algumas versões, traduzido como um dos príncipes da sinagoga, Jesus está indo à casa dele, porque a filha dele está quase morta. Na versão apresentada por Mateus, vai dizer que a menina já estava morta. Nos outros dois relatos, de Lucas e Marcos, os evangelistas nos dizem que a menina já estava quase morta. E enquanto Jesus está indo atender esse pedido de Jairo até a sua casa, essa mulher adentra na multidão. E nós vamos ver aqui esse momento aqui no texto, e o texto escolhido é justamente o de Marcos, capítulo 5. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido de tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a sua fonte de sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. O verso 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Essa mulher, ela vai até onde Jesus está e ela entra na multidão. Quando eu disse que ela colocou a sua vida em risco, a gente precisa entender a cultura judaica, e não só a cultura judaica. Os povos antigos tinham um certo medo ou um certo receio por não entender os processos da mulher. Eles tinham uma certa preocupação com a mulher no período em que ela estava nos seus dias da menstruação. E essa mulher está em uma cidade de cultura judaica, e na lei judaica, no livro de Levítico, no capítulo 15, quando Deus ordena a Moisés algumas leis cerimoniais, ele fala que a mulher, nos seus dias da menstruação, ela deveria ficar separada, porque estava impura. E muitas pessoas até avaliam, nossa, quanto a sociedade judaica era machista, por desprezar a mulher, e havia uma preocupação, inclusive, com a saúde da mulher. Quando a lei foi passada, esse povo estava no deserto. Eles ficaram 40 anos no deserto. Devido à dificuldade de encontrar água, essas pessoas não tomavam banhos todo dia. Os processos de higiene eram muito difíceis. E hoje, com recursos que conseguimos entender melhor esse processo da mulher, a mulher, durante esse período, os vasos sanguíneos do endométrio da mulher se dilatam e está mais sujeito a fungos, bactérias, a pegar alguma doença, está contaminado. Agora imagine isso numa época em que a higiene era um tanto duvidosa. Imagine o quanto essas mulheres poderiam adoecer. Essa lei, que muitas pessoas acham que era uma lei machista, na verdade era uma lei que preocupava com a saúde daquelas mulheres, que preocupava com a saúde da população no geral. E pela lei, essa mulher deveria ficar afastada durante o seu período da menstruação. Se o fluxo de sangue continuasse, além dos 7 dias normais, ela deveria continuar e se manter distante das outras pessoas. Em Levítico capítulo 20, a lei é um pouco mais rígida. Se o homem insistisse e, sabendo da condição da mulher, ele tivesse relação sexual com a mulher, os dois deveriam ser mortos. Na verdade, a gente olha até achando um tanto exagerado, a gente olha e fala, nossa, que exagero isso. Mas era justamente para inibir esse tipo de atitude. Porque quando a lei é entregue ao povo de Israel, está sendo entregue a um povo que viveu na escravidão por 400 anos. Pessoas muito simples
devido à falta de conhecimento, se deixa levar por impulsos. Então a lei era para inibir esses impulsos e era um tanto severa para evitar que essa atitude que colocava em risco a saúde dessa mulher, que colocava em risco a saúde daquela comunidade, ela fosse realmente inibida. Para vocês terem uma ideia, eu estava aqui pesquisando e fiquei assustado com o posicionamento do Champlin, que é um comentarista muito bem recomendado, e o Champlin chega a dizer que todas as sociedades daquela época tinham leis muito severas em relação a esse período da mulher, em respeitar esse período da mulher, porque eles não conseguiam entender exatamente do que se tratava. E já tinham entendido que muitas mulheres haviam adoecido por causa desse período e por causa da relação íntima entre o homem e a mulher durante esse período. Os persas chegam a imaginar que até se o vento passasse por uma mulher que estava nos seus dias e esse vento tocasse algum item, uma água, aquela água se tornava impura. Nós só temos relatos mais práticos e mais próximos com a nação de Israel, mas era uma preocupação de todos os povos daquela época. E essa mulher está sofrendo há 12 anos com esse fluxo. Ela está sofrendo há 12 anos. Eu imagino a fraqueza que essa mulher está. Ela não deveria estar lá por causa das leis cerimoniais. Ela provavelmente estava muito debilitada, mas ela vai ao encontro de Jesus. É um exemplo para nós de que não devemos desistir. Por mais que as circunstâncias não são favoráveis, nós não podemos desistir. Então, os evangelistas nos dizem, são 12 anos. Essa mulher padecia de um fluxo de sangue, uma hemorragia contínua. Essa doença consumiu os seus bens e lhe roubou a paz. Porque essa mulher não tinha convívio social. Ela não podia conviver com ninguém, ela não podia ter um marido, ela não podia ter relações com seu marido. Observando aqui os principais motivos para o sangramento continuar, além dos 7 dias, essa mulher poderia estar sofrendo com uma infecção muito séria, ela poderia estar com um câncer. O fato é que ela está cansada, ela está sobrecarregada. Ela perdeu todos os seus bens e perdeu a sua paz. Um ponto que me chama a atenção quando eu leio esse texto é que Jesus é chamado para ir até a casa de Jairo. Jairo chega e se lança aos pés de Jesus. Um homem que tinha uma certa reputação dentro da comunidade judaica, e Jesus não era tão bem visto aos olhos dos religiosos da comunidade judaica. Os mestres da lei tinham um certo receio com Jesus, com o que ele falava, com o que ele ensinava. Mas o Jairo, ele deixa para trás toda essa sua postura de ser um dos príncipes da sinagoga, de ser um dos líderes da igreja local, daquela sinagoga local. Ele se lança aos pés de Jesus por causa da sua filhinha de 12 anos que está prestes a morrer. Essa mulher sofre há 12 anos essa enfermidade. Aquela criança deu 12 anos de alegria para Jairo. E Jairo está perdendo a sua alegria. Era sua única filha. Essa mulher há 12 anos não tinha alegria. Essa mulher há 12 anos sofria. Temos o Jairo que está no desespero porque vai perder a sua filha que lhe deu 12 anos de alegria. E temos uma mulher que já poderia estar desistindo porque há 12 anos só tem tristeza, só encontra tristeza e desesperança, está desenganada. Mas só que essas duas pessoas estão se encontrando com Jesus. Na lei cerimonial, quem tocasse um cadáver se tornava impuro. Na lei cerimonial judaica, quem tocasse uma mulher que estava com fluxo de sangue, que estava no seu período menstrual, também se tornava impuro. Nós temos duas situações difíceis que aos olhos humanos não é possível achar solução, mas só que essas duas situações vão se encontrar com Jesus, vão se deparar com o dono da vida, com o que pode mudar todas as coisas. No nosso primeiro tópico, o comentarista vai destacar a condição humana. Ela está no meio da multidão. Quantas pessoas estiveram no meio daquela multidão? Quantas pessoas precisando de milagres? Nós sabemos que havia muito curiosos, mas
Muitas pessoas precisavam de milagres e estavam no meio da multidão. Ela também precisava do milagre. Ela sofria há 12 anos e estava no meio da multidão. Transpor a multidão era difícil. Quando a gente olha para a cidade de Cafarnaum daquela época, se tratava de uma cidade de ruas estreitas. As multidões que cercavam Jesus eram multidões grandiosas. Nós chegamos a encontrar relatos de haver 5.000 pessoas ao redor de Jesus. Agora imagine isso em ruas apertadas. Era uma dificuldade tremenda. Talvez muitas pessoas deixaram de alcançar o milagre porque desistiram de enfrentar a multidão. Quando a gente lê a história de Zaqueu, Zaqueu sabia que seria impossível transpor a multidão para chegar perto de Jesus e ver Jesus. E ele decide subir em uma figueira. Não era fácil chegar próximo a Jesus. Mas essa mulher que já havia perdido tudo, já havia perdido todos os seus bens, ela não perdeu a esperança. Meu irmão, quantas vezes nós só olhamos para a dificuldade? Quantas vezes nós dizemos, eu já tentei de tudo, eu já gastei de tudo. Mas o que nós precisamos é aproximar de Jesus. Nós precisamos aproximar de quem pode mudar a realidade, de quem tem poder para mudar a realidade. E essa mulher, ela não se inibiu com o tamanho da multidão. Mesmo cansada, mesmo fraca, perdendo sangue há 12 anos, ela não desistiu e ela se aproxima de Jesus. No subtópico 1.2, nós vemos que essa mulher tentou por conta própria. Ela gastou todas as suas economias e não obteve cura. Os evangelistas chegam a dizer que, muito pelo contrário, ela piorava. Em tempos onde não havia uma política de saúde pública, em tempos onde não existia planos de saúde, em tempo de escassez de médicos, o tratamento médico era muito caro. E quem tinha alguma economia, gastava as que tinha. Quem não tinha, praticamente morria às mínguas. E nós estamos falando de médicos que, na maioria deles, tratavam de problemas externos. Problemas como feridas, problemas relacionados a alguma fratura, num período em que a medicina era muito limitada. E o caso dessa mulher, a situação dela se tratava de um problema interno. Não existia aparelhos para avaliar. O médico, pela sua experiência, dizia, pode ser tal coisa, e aplicava-lhe um remédio. Pode ser outra coisa, ele aplicava uma outra medicação. E provavelmente ela está em uma situação pior por passar por tantas experiências, por tomar tantas medicações, de ouvir tantas indicações desses médicos e tentar várias formas de tratamento. Esses tratamentos lhe consumiam e deixavam pior. Ela tentou da forma que ela sabia, do jeito que ela encontrou para lidar com isso, era com seus recursos. Só que chega um momento que os recursos acabam. E quando os recursos acabam, a tendência nossa é nos desesperar. Só que essa mulher não se desesperou. Ela manteve a sua esperança e traçou um objetivo. Nós encontramos, inclusive no texto bíblico, pessoas que são referências para nós e que em algum momento entraram em desespero. O comentarista relata aqui o próprio Abraão e Sara, quando Sara decide entregar Agar, sua serva, para gerar um filho de Abraão. E isso lhe deu uma dor de cabeça tremenda. Nós temos o caso de Jacó, que estudamos na lição passada. Ele fez de tudo para conseguir as bênçãos do seu pai, teve a ajuda da sua mãe e, como consequência, foi enganado pelo seu sogro durante 20 anos, trabalhou de forma pesada para o seu sogro, sendo enganado por ele, e não teve a oportunidade de se despedir da sua mãe. Nunca mais viu a sua mãe faleceu e ele estava exilado, estava em terra distante, fugindo do seu irmão. Saul desobedeceu a Deus e pagou um preço, perdeu o reino foi entregue a Davi. Deus desagradou da atitude de Saul e entregou o reino nas mãos de Davi por causa de uma desobediência, por causa de uma atitude precipitada. Quando nos encontramos diante de uma situação complexa, difícil, nós temos a tendência de agir por impulso, de tentar do nosso jeito. Mas o que nós precisamos é buscar a direção de Deus, nós precisamos
caminhar em direção a Jesus, ao encontro de Jesus, ao encontro de quem pode mudar realidades, ao encontro de quem sabe o que é melhor para nós. Nós precisamos buscar em Cristo solução para situações que vamos enfrentar. Muitas vezes nós pensamos assim, não, essa situação aqui é tranquila, eu não preciso da ajuda de Deus para isso não. Eu não preciso da ajuda de Deus para escolher um carro, não. Eu não preciso da ajuda de Deus para escolher em qual escola meu filho vai estudar. Nós nos enganamos com esse tipo de atitude. E quando o problema bate à nossa porta, nós nos desesperamos. Nós precisamos buscar a direção de Jesus, buscar em Deus direção para todas as coisas da nossa vida. Porque agir de forma independente dele é esgotar todos os recursos e piorar. Foi assim que aconteceu com essa mulher. Ela não conhecia Jesus. É claro que ela não conhecia. E quem não conhece a Jesus tende a agir dessa forma, tende a gastar tudo que tem, tende a se esgotar, tende a perder a sua paz, buscando encontrar solução para os seus problemas. Só que nós que conhecemos a Cristo não podemos agir dessa maneira, como os que não conhecem a Cristo. Essa mulher estava cerimonialmente impura. Era um problema de âmbito religioso. Seu sangramento contínuo a tornava cerimonialmente impura. Ela não podia ter contato com outras pessoas, não podia sequer cumprimentar alguém. Para a lei judaica, ela tinha um empecilho para se aproximar de outras pessoas. Ela não poderia se aproximar de Jesus. Ela coloca em risco a sua vida. Se as pessoas soubessem que ela estava ali e qual o problema dela, ela provavelmente seria apedrejada. Mas o desespero dela era maior do que isso. Ela estava morrendo aos poucos. Provavelmente ela pensou, que diferença faz eu ficar morrendo aos poucos ou eu ir em busca de uma solução? Eu sei que se eu tocar nas vestes dele eu vou ser curada. Provavelmente ela deve ter pensado nessa possibilidade de ser encontrada no meio da multidão. Mas a angústia e o sofrimento dela era tão grande que ela, mesmo sabendo que havia esse risco, ela vai ao encontro de Jesus. Para quem não sabe, eu tenho formação em psicologia. E quantas vezes eu encontro pessoas que chegam ao meu consultório desesperados. E na maioria das vezes, quando as pessoas se desesperam, elas desistem de tudo. A angústia é tão grande, a insegurança, o medo, a falta de confiança é tão grande que a pessoa se fecha. A pessoa desiste de tudo. E essa mulher nos dá uma lição muito importante. Diante da sua angústia, diante do seu sofrimento, ela vai ao encontro de Jesus, ela vai atrás de quem pode resolver o seu problema. Nós precisamos aprender com essa mulher isso aqui. Quando a angústia bater a nossa porta, quando a dificuldade bater, quando a escassez bater, quando as coisas ficarem difíceis, porque vai ficar difícil, em algum momento nós passaremos por aflições. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que nós precisássemos ter bom ânimo. Quando essa dificuldade, quando a aflição bater a nossa porta, nós precisamos saber que é indo ao encontro de Deus, que é buscando em Deus, que alcançaremos vitória, que alcançaremos paz, que alcançaremos soluções para os nossos problemas, que encontraremos descanso para as nossas almas. O tópico 2, nós vamos ver os efeitos da fé. Essa mulher resolve vencer os preconceitos. Por causa da sua situação de impureza, aquela mulher vivia às margens da sociedade judaica. Ela não podia se aproximar de outras pessoas. Sua atitude de tocar na orla das vestes de Jesus foi uma mescla de fé, sabedoria e coragem. O evangelista Mateus nos diz que ela se aproxima e chega por trás de Jesus. Ela sabia que se fosse para chegar pela frente de Jesus, seria mais difícil e talvez as pessoas poderiam a reconhecer. Indo na mesma direção das outras pessoas, as pessoas não tendem a olhar para trás. As pessoas só estão olhando para frente. Então ela usa dessa sabedoria, essa mescla de sabedoria com coragem, com fé, acreditando que tocar em Jesus seria suficiente para resolver o seu problema. Para aproximarmos de Jesus, nós precisamos ter fé. Muitas vezes nós não alcançamos vitória porque não aproximamos, e não aproximamos por falta de fé. Tem vezes que a gente fala assim, eu não vou orar por causa disso, não. Eu não vou orar, não.
Eu vou orar para Deus abrir uma porta de emprego? Eu vou no Cine. Deus está ocupado demais para isso. Não, meu irmão. Não é bem assim, não. Todo esse tipo de pensamento são empecilhos. São empecilhos. Às vezes tem alguém na nossa família precisando de ter um encontro com Deus e a gente fala assim, eu não vou orar pela vida daquele rapaz, não. Aquele menino não quer nada com nada, não. Não tem jeito para ele, não. Às vezes a gente acha que a pessoa está tão perdida, só falta a gente dizer assim, essa pessoa está tão perdida que nem Deus pode dar jeito nela. Ou então é uma situação nossa. Quantas dificuldades enfrentamos, de forma pessoal, que você fala assim, nossa, isso aqui é tão difícil para eu vencer isso, que eu acho que nem Deus pode dar jeito nisso, nem Deus pode mudar isso em mim. Às vezes precisamos de ser moldados. Paulo diz que nós somos moldados a cada dia. Ele diz que deixando as coisas que para trás ficaram, ele prosseguia para o alvo. Ele mesmo se coloca na posição de que não alcançou um estado de perfeição, mas ele continua prosseguindo para o alvo e deixando coisas para trás. E muitas vezes, diante dessas dificuldades, de situações que a gente olha e fala assim, a minha situação não tem jeito de ser mudada, isso aqui não dá. Tem momentos que a gente até pensa em desistir. Fala assim, não, para isso aqui não tem jeito. São barreiras, são empecilhos que são colocados diante de nós, tentando nos atrapalhar. É a multidão. É a multidão que está em volta de Jesus. E você fala assim, não, mas está tão difícil, está tão longe. Jesus não vai nem ouvir eu falar um trem desse. Não tem nem condição. Eu estou impuro. A situação minha de impureza é grande. Ou a situação de impureza daquela pessoa ali é tão grande que Jesus não vai nem ouvir ela, não. Ele nem vai conseguir chegar perto de Jesus. Mas isso são mentiras que Satanás usa para que nós não caminhemos em direção a Cristo. Para a gente não incentivar pessoas a irem em direção a Cristo, achando que o problema da pessoa é difícil demais, aquela pessoa tem tantos anos que está perdida. Tem essa situação que há tantos anos eu sou desse jeito, meu temperamento é assim, isso aqui nunca vai ser mudado, não tem como ser mudado, tem. Nós só precisamos vencer essas dificuldades. Vencer essas dificuldades que no caso dessa mulher, a multidão, era o medo que ela poderia ter de ser encontrada ali no meio da multidão e ser apedrejada. É vencer esses medos de se expor, ela se expõe. Ela se expõe diante da multidão. Nós precisamos vencer esse medo e ir em direção a Jesus. É rompendo essas dificuldades que nós alcançaremos vitória. E romper isso depende de fé, depende de acreditar no que se espera, mesmo não vendo, mesmo não enxergando. A gente crê, a gente acredita, a gente caminha em direção ao Cristo que pode mudar realidades, que pode transformar realidades. Vencer a multidão. As multidões rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla das suas roupas. E todos os que lhe tocavam saravam. O evangelista Marcos destaca aqui no capítulo 3, verso 10, no capítulo 6, verso 56, esse detalhe. Jesus chegava em determinados lugares e as pessoas vinham trazendo enfermos, trazendo pessoas problemáticas, vinham trazendo endemoniados, e Jesus transformava a realidade dessas pessoas. E Marcos destaca que muitas pessoas simplesmente queriam tocar em Jesus. Muitas pessoas queriam estar perto de Jesus para tocar, porque sabia que se tocasse, a sua realidade seria mudada. E essa mulher teve sua fé ativada ao ouvir esses testemunhos milagrosos. Testemunho esse que é apresentado, por exemplo, no capítulo 3, um pouco antes desse relato que está aqui no capítulo 5, de pessoas sendo curadas simplesmente por tocar em Jesus. E ela acredita, a fé dela é brotada no coração dela. Meu irmão, qual o problema que você está enfrentando que você acha que Jesus não pode mudar? Jesus pode mudar. Deixa a sua fé começar a brotar no seu coração. É um filho que está distante da casa de Deus? É a construção de uma casa nova? É um problema profissional? É um problema na sua empresa? É o sonho de se tornar um evangelista usado por Deus
Se você por algum momento acha que essas coisas são difíceis, você está olhando da forma errada. A sua fé precisa ser ativada. Assim como a fé dessa mulher que quando soube de Jesus, mesmo depois de estar cansada, de ter lutado por diversas formas, ela fala, eu vou tentar mais uma vez. Eu vou encontrar com esse homem e vou simplesmente tocar. Se eu tocar nas vestes dele igual outras pessoas já fizeram, eu vou ser curada. Eu vou ser curada. Meu irmão, comece a tomar posse do que você está precisando, do que você precisa alcançar, do que você precisa resolver. Comece a tomar posse e ponha no seu coração, eu vou tocar em Jesus e vou alcançar o meu milagre. Um toque especial. Sua impureza não impediu seu alvo. Sua falta de dinheiro não foi um obstáculo. Sua debilidade não roubou a sua fé. Essa mulher poderia olhar para os seus problemas, simplesmente para os seus problemas. Eu sou impura, eu não tenho dinheiro, eu não tenho mais amigos, eu não tenho mais família, eu não tenho esperança, eu não tenho paz, eu estou fraca, eu estou cansada. Ela poderia simplesmente desistir. Falar, não é possível, eu já luto há 12 anos, não tenho mais nada, perdi tudo. Quantas pessoas desistem no meio do caminho? Quantas pessoas parando no meio do caminho, encontram as primeiras dificuldades e param e desistem. Quantas pessoas que conheceram a Cristo, que receberam a mensagem do Evangelho, e veio as dificuldades, veio o sol. Lembra da parábola do semeador, do homem que saiu a semear? E algumas sementes até brotaram, e com as dificuldades da vida as pessoas desistem. Essa mulher tinha de tudo para desistir. Quantas vezes as dificuldades da vida vai bater de frente com você, meu irmão, tentando fazer você desistir, me tentando fazer parar, me tentando fazer desistir. Mas nós precisamos ter de forma clara, o que nós precisamos é tão somente tocar em Jesus, tão somente tocar no Mestre, tocar no Filho de Deus, tocar naquele que é capaz de mudar, de transformar, de fazer nova todas as coisas. No tópico 3 dessa lição nós vamos ver essa mulher desfrutando dos benefícios da fé. Essa mulher experimentou o poder de Deus. Ela experimentou o poder de Deus. Jesus disse que saiu virtude dele, saiu virtude. A virtude que Jesus sentiu saindo, essa mulher sentiu essa virtude mudando, ela percebeu naquele exato momento que ela foi curada. Quem tem fé e não desiste experimenta do poder de Deus. Dele saiu virtude e ela foi curada. Um contraste com o texto de Levítico. O texto de Levítico nos diz que se alguém tocasse em uma mulher que estava com fluxo de sangue ou do seu período menstrual ou que fosse depois por alguma doença, essa pessoa se tornava impuro. Mas o que é mais lindo desse texto, ao invés de Jesus se tornar impuro, essa mulher encontra a sua cura. Que contraste maravilhoso. É assim que as coisas acontecem quando nós decidimos tocar em Jesus, quando nós decidimos ir atrás de quem pode mudar a nossa realidade. As coisas acontecem de forma que na lógica humana não dá para explicar. A lógica é que Jesus se tornaria impuro e a realidade da mulher continuaria a mesma. Em quantas pessoas essa mulher pode ter se esbarrado em algum momento e nada aconteceu nela. Mas no momento que ela toca em Jesus, o sangramento dela é estancado instantaneamente. E essa atitude de fé, ela proporciona a mim e a você experimentar esse poder de Deus. Nos proporciona experimentar o sobrenatural de Deus. O poder de Jesus não estava limitado simplesmente àquele momento ali. O grande diferencial dessa mulher foi a fé. Quantas pessoas entraram no meio daquela multidão e saíram do jeito que entrou? Mas ela teve a realidade mudada. Quantas pessoas estão próximo de Jesus, frequenta a igreja, participa dos nossos cultos, mas não tem a sua vida mudada porque lhes falta a fé. Para experimentar o poder de Deus,
é necessário acreditar. Não basta estar no meio da multidão, não basta estar na igreja todos os domingos, cantar, mas se não houver fé, o sobrenatural não acontece. Para experimentar o poder de Deus, é necessário ter fé. Essa mulher teve um reconhecimento em público. Ela, ao alcançar seu milagre, ela tenta sair de forma discreta. Mas Jesus não deixa que isso aconteça. E às vezes a gente pode até pensar, mas por que Jesus chamou a atenção daquela mulher? O evangelista nos diz que Jesus fala, alguém me tocou. Jesus para, ele está indo atender uma emergência e ele para e pergunta, quem me tocou? Os discípulos até assustam com aquela pergunta e fala, mestre, a multidão está te apertando. Como que o senhor pergunta quem te tocou? O que está acontecendo? Jesus fala, alguém tocou-me diferente. Tinha muita gente aqui empurrando, tinha muita gente aqui fazendo barulho, tinha muita gente fazendo movimento, tinha muita gente aqui até dando glória a Deus, tinha muita gente orando, mas alguém me tocou diferente, porque saiu virtude de mim. Tinha muita gente aqui me espremendo, mas uma pessoa me tocou diferente e saiu virtude de mim. Apesar do evangelista Marcos dizer em outros 2 momentos que pessoas tocavam em Jesus e saía curada, esse é o único relato que Jesus para e fala. Porque aquela mulher, ela não daria testemunho por medo. Por medo das pessoas a julgarem, por causa da situação de saúde dela, muita gente achar que ela não deveria estar ali. Está bem, ela foi curada, mas por que você veio aqui? Não era nem para você estar aqui. Por medo desse julgamento, ela tenta sair escondida, mas Jesus a chama. Jesus chama ela porque ela tinha alcançado um milagre, mas ela precisava de mais. Jesus chama ela e reconhece que ela foi curada por uma atitude de fé. Jesus chama ela para elogiar a sua fé. Se a gente continuar lendo o texto, quando Jesus está prestes a despedir essa mulher, Jesus precisava reconhecer a fé dela naquele momento, porque a fé de alguém precisava ser motivada. A fé do Jairo. Enquanto Jesus estava despedindo aquela mulher, os servos de Jairo, os funcionários da casa de Jairo, chegam até Jairo e falam, olha, não precisa mais incomodar o mestre porque a tua filha morreu. E Jesus fala para ele, não temas, crê somente. Tenha fé. Sabe o que eu aprendo com essa situação? Nós precisamos dar testemunho de tudo que Jesus tem feito por nós. De tudo que Deus tem feito na nossa vida. Porque é através dos testemunhos que damos que a fé é gerada no coração de outras pessoas. Jesus chama essa mulher, ouve o seu depoimento e fala, vai em paz, a tua fé te curou. Quantas pessoas vieram, quantas pessoas estavam aqui nesse movimento e não receberam, mas você teve fé. E Jesus chama ela para o meio da conversa para mostrar aos que estavam em volta, para mostrar ao Jairo que a fé é essencial. E quando a notícia chega a Jairo, ele fala, não temas, crê somente. Nós precisamos dar testemunho de tudo que Deus tem feito. Nós precisamos dar testemunho porque muitas outras pessoas alcançarão milagres a partir do testemunho que damos, a partir da fé dessas pessoas que são aumentadas por causa do testemunho que damos. Para fechar aqui, o comentarista nos coloca que essa mulher saiu dali com certeza de paz e salvação. Além de aumentar a fé das pessoas, além de edificar a fé das pessoas que estavam ali em volta, Jesus sabia que aquela mulher precisava de mais. Jesus sabe que você precisa de mais, meu irmão. Sabe aquela certeza de servir a um Deus galardoador? Que a verdade aplicada nos diz que Deus faz além, Deus faz mais, Deus faz além do que pedimos, do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Aquela mulher, ela se contentaria apenas com sua cura. Mas Jesus tinha mais para ela. Jesus tem mais para você. Você às vezes está conformado com alguma coisa que você alcançou, mas Jesus tem mais para você. Jesus diz para aquela mulher, a tua fé te salvou, vá em paz.
ela encontrou salvação. Ao tocar em Jesus, além de ser curada, ela encontrou salvação, ela encontrou paz. Quantas pessoas estão se contentando apenas com milagres? Quantas pessoas acreditam que se alcançar um certo objetivo, elas vão estar bem, elas vão estar felizes? E vivem buscando, e uma das coisas que as pessoas mais necessitam hoje é de paz. Quantas pessoas, inclusive no nosso meio, pessoas que entregou a sua vida a Cristo, reconheceu Cristo como seu Salvador, mas ainda precisam ter um encontro verdadeiro com o Príncipe da Paz. Isso soa um tanto estranho, que você pode me falar, mas Davi, eu sou crente há tanto tempo, eu tenho 20 anos de crente, tem crente com 40 anos de crente tomando remédio para dormir. É triste, é difícil encarar essa realidade, mas é um fato, eu trabalho com saúde mental, meu irmão. E eu me deparo com pessoas que têm tanto tempo na fé e que têm buscado resolver os seus problemas de formas tão distintas, de formas tão diferentes, e não têm buscado resolver os seus problemas, não têm buscado ir ao encontro de Jesus e receber o toque curador de Jesus, o toque salvador de Jesus, o toque da paz que Jesus pode dar. Quantas pessoas depositando as suas esperanças em um governo, em políticos? Quantas vezes dos nossos púlpitos nós utilizamos as tribunas dos nossos púlpitos para dizer que a igreja agora vai ser bem representada, que as coisas vão acontecer porque o candidato fulano está com chance de ganhar, vai ganhar. Eu não sou contra o cristão participar da política. Nós precisamos ter políticos cristãos lá dentro nos representando. Nós precisamos ter juízes tementes a Deus. Nós precisamos ter promotores tementes a Deus. Nós precisamos ter pessoas no legislativo, no executivo, tanto na esfera municipal, estadual, federal. Mas só quem pode nos trazer paz, quem pode trazer alívio de fato para os nossos problemas, é Deus. Como eu disse, tem muitas pessoas dependendo de remédios para dormir. Pessoas dependendo de remédio para controle dos nervos, para controlar suas emoções. Mas Jesus, o Príncipe da Paz, tem paz para você hoje. Eu não sei o que tem tirado seu sono, mas Jesus está falando: ei, olha aqui, volte aqui, você já encontrou cura para o seu problema, mas eu tenho algo a dizer para você. Vá em paz, a tua fé te salvou. Nós precisamos utilizar a nossa fé não só para se contentar com cura, mas para encontrar mais. Precisamos usar a nossa fé para encontrar mais, para encontrar coragem, para encontrar ousadia. Ousadia para anunciar os feitos de Deus, para propagar os feitos de Deus, para motivar a fé de outras pessoas que estão sofrendo, que precisam encontrar cura, que precisam encontrar salvação. Existem pessoas precisando tocar em Jesus. E a fé delas serão motivadas quando ouvir seu testemunho. Existem pessoas precisando encontrar paz, inclusive do nosso meio. Mas elas só encontrarão paz quando ouvir os testemunhos de você que já encontrou paz. Se você está ouvindo essa aula e encontra-se numa situação dessa, de dificuldade, peça, mas peça crendo, peça não duvidando, e Deus tem paz para você. Deus quer te dar noite de sono tranquila, Deus quer te dar descanso, e Deus quer te usar para que outras pessoas possam ter sua fé motivada e ir em direção a Jesus. Não para estar no meio da multidão, mas para tocá-lo e encontrar a cura, para tocá-lo e encontrar a paz, para tocá-lo e encontrar salvação.
Um abraço, foi um prazer estar aqui com você. Na semana que vem tem mais lição da nossa EBD. Que Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada, uma semana repleta dessa paz que excede todo entendimento. Um abraço.